Fala, gente! Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao clã, ao Culto Livre Ancestral. E hoje eu vim aqui, gente, contar uma história para vocês, né, que tem muita gente nas redes sociais me pedindo de como seu capa preta me tirou da cama, né, me tirou da cama com depressão e como que veio, né, essa vida espiritual depois que eu saí das religiões que seu capa preta me deu esse caminho, né? Primeiramente, gente, muitos sabem dessa história, muitos não. Eu vim contar ela de uma forma um pouquinho mais completa, também não vou me alongar tanto para não tomar muito tempo do vídeo, mas porque pessoas pedem, falam, Israel, me conta, né, mais detalhadamente, como que foi esse trabalho do Exu, porque muitas vezes as pessoas nas nossas redes sociais perguntam assim, da onde vocês têm essa sabedoria? Da onde vem essa informação? E muitas vezes eu brinco, foi um morto que me contou, né? Foi o Exu, gente. Eu falo, sentando para ouvir o Exu, esse homem que se apresenta em terra como Exu Capa Preta, me trouxe muita sabedoria e me levantou, né? Muitos de vocês sabem que eu venho da religião, né? Eu vinha desde pequeno, dos 9 anos, que a minha mãe frequentava terreiros. Eu vim da religião, né, da Umbanda, depois passei por uma Umbanda traçada com a Quimbanda, depois parei novamente numa casa de Umbanda, onde foi o meu maior desenvolvimento. Meu maior desenvolvimento, sim, foi pelas mãos da Umbanda, né? Umbanda sagrada, como é conhecida por aí. E foi aí que começou um grande problema espiritual na minha vida, tá? Procurei, gente, procurei sem a religião, gostava, né? Uma coisa que vem de berço, a minha mãe fazia isso, né? É uma coisa que eu admirava, eu adorava, né? Os toques dos tambores, as entidades em terra, nunca tive medo, né? Ao contrário, eu admirava muito aquilo ali. Só que nesses pulo em pulo de casa, a gente vai tendo decepções. Porque eu falo assim, gente, o espírito, o guia espiritual, ele nunca vai nos decepcionar. Só que o ser humano é foda, né? Ser humano, ele decepciona sim. E como a religião, quem está à frente da religião é um ser humano, então ali começou, né, muitas coisas na minha vida espiritual que já não fazia mais sentido eu participar da casa. Era impedimento, né? Era pessoas que escondiam fundamentos, né? Que eles diziam que existiam. A gente não podia rezar para os nossos próprios guias, porque aquilo trazia energia negativa, essas coisas que vocês ouvem hoje. Ah, acender vela para Exu traz maldição. Ouvi isso quase a minha vida inteira, né? Eu acreditei, gente, eu acreditei. Tanto é que, olha, para mim conversar, para mim cantar um ponto de Exu em casa era algo que, às vezes, gente, escapava, né? Que você está assim cantando, eu não posso cantar isso aqui, de tanto que a minha cabeça era enraizada no dogma. E parei numa casa, onde essa casa sugou muito o pataco, né? O dinheiro, como diz Exu. Feituras, cobranças, que meu Exu estava cobrando isso, que minha pombagira estava cobrando aquilo, e eu acreditava na boca do ser humano, mas nunca parava para conversar com o meu Exu e com a minha pombagira para saber se aquilo era uma verdade. Por quê? Porque me diziam que eu não podia acender uma vela para comunicar-me com o meu ancestral. E aí que começa, tá vendo por que as pessoas não deixam você acender vela? Que eu gravei até um vídeo sobre isso nas outras redes sociais, né, lá no Instagram, falando bem isso aí. Fala assim, a menina me perguntou assim, por que não deixam fazer padê para Exu em casa? Foi aí que eu falei, porque o maior perigo é você despertar. O maior perigo é esses Exus começarem a te ensinar, tá? E é isso que aconteceu, né? E com isso, gente, passando muito mal, né? Ia lá, praticava giras toda sexta-feira, de vez em quando tinha de segunda também. E o que acontecia ali comigo? Começava a ter aquela energia, né, do fluxo de trabalho que a gente fazia, e o sacerdote daquela casa não nos permitia que a gente se limpasse, não ensinava a fazer um padê, era só banho, banho para cá, banho para lá, banho para cá. E eu fui sentindo aquilo minando, fora o dinheiro que saía toda semana, que o Exu estava cobrando, que o Orixá estava cobrando, enfim. Saí dessa casa, né, justamente com depressão, porque aquilo começou a me virar uma coisa onde eu não tinha mais vontade de ir. Comecei a ficar de cama, ficar apático, né? A sentir as vibrações espirituais, e aí é onde eu falo, sim, a religião me levou à depressão. Porque não era permitido você expandir a espiritualidade, por mais que os Exus, né, queriam falar e trabalhar ali, eles eram impedidos pelo dono da casa. Não, ainda não é a hora. Seu Exu não pode chegar aqui desse jeito, ele tem que ser um Exu calmo, benzer os outros com água benta, ele não pode tomar bebida alcoólica, né? Doutrinava, impedia o Exu de trabalhar e com isso impedia a minha coroa de transmutar a energia.
Resumindo, gente, fui parar na cama com depressão, né? Até que, né, fiquei um tempo afastado, síndrome do pânico, depressão, em casa, apático, perdi muitos e muitos quilos, porque realmente eu perdi o brilho pela vida. Não sei se foi algum encantamento que fizeram, foi a decepção ou foi o peso da cobrança, né? Eu acredito que foi o terceiro, o peso da cobrança, daquele dogma que sempre o espírito está te cobrando, sempre o espírito quer te ferrar. Então eles colocavam a gente numa ferramenta do medo. Passando isso, gente, joguei todo o meu sagrado fora, né? Sim, por um momento eu achei que era culpa dos espíritos, tá? Eu acho que muita gente já passou por isso. Até acontecer algo na minha vida, né? Conheci a Patrícia, a gente casou e tudo mais, eu já estava afastado, de vez em quando eu ia, né? De vez em quando não ia, mas literalmente eu estava afastado, até que a gente passou por uma dificuldade na pandemia, e onde ela falava assim para mim: Israel, eu preciso que você reze por mim, faça alguma coisa, porque eu não estou me sentindo bem, né? A gente tinha um buffet de casamento, a pandemia, não estava tendo festa, né? Nossa vida financeira indo pro buraco. E toda vez que ela falava assim para mim: poxa, reza por mim, né? Faz uma oração, alguma coisa, eu falava não. E por que eu falava não? Porque eu sentia a presença do seu capa preta perto de mim. E por que eu falava não? É porque eu não estava dando atenção para Patrícia? Não, porque na minha cabeça tinha o dogma. Porra, o capa preta está aqui do meu lado que eu estou sentindo ele. Se eu colocar a mão na cabeça da Patrícia, ele vai virar dentro da minha casa. E isso não pode, porque meu pai de santo falou isso, toda aquela ladainha, tá? Até que teve uma vez, gente, que isso ficou insuportável, né? A Patrícia passando por maus momentos profissionais, já estava afetando o psicológico dela também. Acredito que na época aí, né, da pandemia, muita gente ficou afetado psicologicamente e financeiramente, até que um dia ela realmente falou assim, brigou comigo, né? Falou: pô, você não pensa em mim, você não reza por mim, que a gente sempre fez as nossas orações não ligado à religião, mas ao sagrado, né? E a gente tinha, né, esse negócio, quando um não tá bem, o outro ampara, né? E eu sentindo seu capa preta. Mas teve um dia que foi inevitável, gente, que ela ficou muito brava comigo, né? E realmente ela falou assim: eu preciso que você olhe para mim, reze por mim. Eu falei: tá bom. E lembro que lá no buffet, né? Foi bem lá no buffet que a gente tinha antes. Tem o camarim onde as noivas se trocam, né? Ali pra festa. Eu falei: então vamos lá, né? Por causa dos funcionários, porque eu sabia que ia acontecer isso. Quando eu coloquei a mão na cabeça da Patrícia, né? Na cabeça assim, né, gente? Pra poder fazer uma oração ali. E pau, seu capa preta chega. Mas chegou de uma vez, né? Chegou de uma vez que a Patrícia até saiu correndo, porque a Patrícia nunca tinha visto um Exu em terra. Eu lembro que até o capa preta falou assim: pode vir aqui, menina, que eu não sou o demônio, não, né? E ali seu capa preto começou a conversar com ela sobre vários sentidos ali do que estava acontecendo. E isso veio vindo, gente, né? Depois começamos a entender que esse espírito estava nos trazendo muita sabedoria, né, com as conversas. Montamos um cantinho no fundo de casa, por isso que eu falo nos vídeos que o verdadeiro terreiro nasce no fundo da tua casa, né? O teu ancestral ele vem te buscar no fundo da tua casa, ou naquele espaço do teu quintal, ou naquele quartinho, é lá que ele vem conversar com você, né? E foi ali que por alguns anos a gente cultuou seu capa preta sempre trazendo ensinamento, né? E fazendo com que a Patrícia... Quando ele chegou em casa, ele falou assim: ó, eu vou te convidar, você não é obrigado, mas eu convido você a trabalhar comigo. Eu e você. Eu e você, mais ninguém. Sem pai de santo, sem regra, sem dogma, mas com organização espiritual. No começo fiquei com medo, gente. Falei: vai que esse capa preta é um obsessor, gente. O que eu tô fazendo? Porque vinha enraizado que o pai de santo me falava: é um obsessor, vai acabar, vai fuder com a tua vida. Vinha na minha cabeça, só que eu falei: mas pior que eu já tô, depressivo, com o financeiro lascado, tudo cagado. Eu falei: se for obsessor, vai com ele mesmo. A sorte que eu tive que realmente era o seu capa preta. E nesse encontro, gente, eu aceitei trabalhar com ele. Falei: tá, tudo bem, seu capa preta, vamos embora, né? Porque eu quero mesmo alinhar a minha vida. E ali começou essa grande amizade. Eu vi aquele Exu, gente, descendo no fundo de casa, né? Sobre a minha coroa, com uma vela, com um copo de pinga aceso ali, que ele deu como firmeza. Ele falou: depois a gente melhora essa firmeza, mas isso segura. E ele vindo e falava para Patrícia: você pega o caderno e anota o que eu tenho para falar. Anotava, colocava em prática e os caminhos iam abrindo, né? E o que mais me chamava atenção naquilo ali, gente, é que a promessa que ele fez, ele falou assim: se você aceitar trabalhar comigo, eu tiro você dessa depressão. Mas se eu não aceitasse, por que talvez eu não sairia? Porque eu não estaria dando um movimento na minha vida, que foi sempre que a Capa Preta falou: você está assim porque você não está dando movimento, você não está deixando a energia fluir. E comigo a gente vai fazer essa energia fluir realmente, né? Em uma semana o seu Capa Preta me levantou, comecei a ter ânimo, claro, continuei com os tratamentos que eu estava fazendo, até me abster de tudo perante os médicos, que foi o que ele me recomendou. Ele falou: só vai largar
quando o capa branca mandar, que ele chamava o médico de capa branca, né? Mas assim a gente foi, gente, nesse negócio, né? Foi seu Capa Preta que desenvolveu a Mulambo da Patrícia, junto com o seu Sete Catacumba, que desenvolveu o João Caveira, e foi a partir dali que nossa vida espiritual começou a fluir. Mas o que mais me chamava a atenção é que quando eu estava numa casa espiritual, naquele terreiro que eu passei, era sempre uma cobrança, 500, 600 reais por semana, porque o Exu estava cobrando, porque tinha que dar isso. E aquele espírito, quando ele descia em terra para trabalhar sobre a minha coroa, ele não pedia nada, gente. Ele falava só assim, me dá uma cachaça barata, farinha, pinga, vela, que a gente vai quebrar as demandas. Então eu via que aquele gasto que eu tinha de 700, 800 reais semanais começou a ser 10, 15 reais semanais, porque o Exu trabalhava com o que ele tinha na mão. E ele só falava assim, confia e faz. Anota o que eu estou passando, porque se um dia alguém precisar, você sabe o que fazer, né? Então eu falo que eu tive uma aula com aquele espírito, sempre assim. Depois a Mulambo da Patrícia chegou, desenvolvida no fundo do quintal também, fez o mesmo procedimento, ela vinha, quando o seu Capa Preta vinha na minha coroa, a Patrícia anotava, quando Maria Mulambo vinha na coroa da Patrícia, eu que anotava os recados ou os ensinamentos, e assim a gente foi fazendo com o João Caveira, com seus 7 catacumbas, que foi dos seus 7 catacumbas que veio o clã, né? Porque esses 7 catacumbas chegou para mim, que é meu Exu de fundo, né? Ele trabalha muito menos que o Capa Preta, mas ele veio naquele momento, ele falou assim, eu só quero que você faça uma coisa só. Eu não vou te cobrar, mas se possível, faça. Conta a tua história, porque tem muita gente presa do mesmo jeito que você ficou. Muita gente doente no psicológico do mesmo jeito que você ficou. Então, você só conta a tua história. E foi aí que comecei a fazer os vídeos aí contando as histórias que eu vivi dentro da religião, o sofrimento, as prisões espirituais que rola ali dentro. São todas, gente? Não. Mas uma grande maioria é assim, dogma atrás de dogma. O que eu pego de pessoas que são de centro de Umbanda, não estou desmerecendo a Umbanda, mas que estão com o seu psicológico ferrado, justamente por esse conceito, ainda não chegou a hora, eu não posso te ensinar os fundamentos, isso aí é mais lá para frente, a pessoa não saber se resolver, não saber se limpar. Parece que o pessoal, o pai de santo, ele cria um ego tão grande, ele é a mãe de santo, que eles querem ser cultuados, não querem que você cultue o espírito. Então você acaba, né, que eu vejo esses médios, o médium acaba cultuando o pai de santo e não cultuando o guia que ele carrega. Por quê? Porque ele é impedido de se comunicar com o guia fora do terreiro. E eu vou te falar, gente, teu guia, teu Exu e tua pombagira é muito mais forte na tua mão, na tua casa, com o teu pedido, com a tua oferenda. Isso eu aprendi com o seu Capa Preta. Então foi assim, gente, tá? Um resumão da história. Claro que essa história é longa, né? Depois a gente começou a primeira loja, abriu um templo, cresceu, abrimos outro, estamos no terceiro templo já, graças a Exu, que nos trouxe essas informações e a gente tem coragem de repassar à frente. E o maior orgulho do pessoal que é do clã, né? Colocar isso em prática na vida e eles estarem resolvendo a sua vida também. Então foi assim que um espírito me tirou da depressão, fazendo com que eu ouvisse ele. Porque eu lembro que ele chegou e falou assim para mim, eu não tenho nada a ver com o que fizeram com você, tá? Mas eu tenho muita informação para te dar. Então, eu comecei a colocar aquele pinho, falei assim, o que a religião fez para mim, eu tiro para fora, né? O que eu vivi ali, aquela dor, aquele trauma, aquela prisão, só que eu deixei o espírito, o guia invadir a minha vida e foi a melhor decisão que eu tive, porque ali eu vi que existia um Exu que trabalhava com tudo, da cura, a justiça, a quebra de demanda, as aberturas de caminho, porque foi tudo isso que seu Capa Preta fez na minha vida. Junto com a minha grandiosa mãe, Dona Maria Padilha do Cabaré, que depois se apresentou e também me curou muito, porque eu era uma pessoa que tinha muito medo de falar não, né? Mas me curou muito, fazendo eu ser a minha própria essência, a minha própria vibração, aprender a entender que o meu caminho estava no interior e não no exterior, que não adiantava eu dar todo o dinheiro que eu estava dando na religião fora, se eu não conseguia puxar a energia para dentro. Ela que me ensinou esse negócio. Tudo que você precisa está dentro de você. É só aprender a pôr para fora. E com isso, gente, tive a cura do meu emocional. Hoje eu cultuo a minha espiritualidade em casa, mesmo tendo um templo, né? Mas quem conhece nossos vídeos aí já fez vários vídeos lá em casa, que tem as firmezas dos Exus. Na minha sala tá todos os Exus ali, né, bonitinho no seu altar. E foram grandes amigos, né? Eu lembro que Maria Padilha falou assim para mim, eu carrego até hoje. Para de ter medo do fantasma.
Isso a gente resolve. Eu tinha muito esse negócio de obsessor, né? O fantasma a gente resolve. O pior obsessor, ele é um ser humano que muitas vezes te chama de amigo. Então presta atenção quem está do teu lado vivo. O morto a gente cuida. Então era nesses níveis de aprendizado, né, gente? E por isso que eu falo para vocês, quem puder, quem quiser cultuar o teu Exu e tua Pombagira livre de dogmas e de regras espirituais, religiosas. Isso não quer dizer que é desorganizado, é muita organização, porque você passa a ouvir aquele que mais sabe, o teu guia espiritual. O teu Exu, a tua Pombagira, ele tem exatamente a sabedoria que você precisa para passar pelos desafios dessa vida, né? Para passar os obstáculos, para te fazer mais forte, para trazer teu brilho próprio, teu amor próprio, tua força interior de volta, né? O ancestral, gente. Esse que é colocado muito, né? Como aquele que vai te fazer maldade, aquele que traz o obsessor. Mas quando você entende que é ele que é fiel, é aquele que vai trazer a cura, é aquele que vai fazer você caminhar não mais para fora procurando no outro o que vai resolver teu caminho. Ele vai fazer com que você procure dentro as respostas que você precisa, que você transforme a tua vibração, que você transforme as tuas escolhas. O que alimenta teu Exu, que eu aprendi muito com esse povo, gente, o que alimenta teu Exu, ele sempre falou para mim, é o teu caráter. Quanto mais você se conserta, mais você respeita a tua própria energia, a tua vibração, mais forte eu sou na tua vida. Porque quanto mais você abre a possibilidade de eu trabalhar com você, mais eu consigo te dar o que você precisa. Então, gente, tá? Eu queria gravar esse vídeo há muito tempo, porque eu falo que eu fico até emocionado. Porque imagina, gente, eu fui um cara aí, né, que desde os meus 19 anos, tá? Eu tô com 43 hoje. 19 anos esse problema com terreiro, né, perdurando, pulando de um para outro, só achando trambiqueiro. Crise de pânico e depressão desde os 18 anos, né? Começou ali, dentro do aprisionamento e tudo mais. E hoje, com 43 anos, claro que já faz um tempo, né? Hoje eu cultuo o Exu, seu capelão, faz uns 3 anos que ele chegou na minha vida, né? Fora da religião, me trazendo conhecimento. Tudo que eu falo para vocês aqui não sai da minha cabeça. É tudo que eu aprendo com eles eu repasso a vocês, tanto aqui no YouTube, quanto no TikTok, quanto no Instagram. Informações diárias. Por quê? Porque eu aprendi. Quanto mais a gente aprende, ensina o outro a fazer, mais a gente recebe informação, tá? Aquela pessoa que guarda um fundamento, que fala, não, esse fundamento ainda não é hora de você saber. Esse fundamento não é para você, ela está querendo te esconder alguma coisa que não tem nada a ver com espiritualidade, mas coisas que vai fechar o teu caminho, fechar teu psicológico e te colocar num cercado, numa ferramenta do medo. Agora, quando você ouve a intuição e a sabedoria daquele espírito ancestral que está regendo a tua coroa, porque todos, tá, gente? Todos nós somos médiums, mas nenhum espírito obriga a gente a trabalhar ou a contar com eles. Mas se vocês quiserem contar com os ancestrais de vocês, eu tenho certeza que vocês vão ter uma transformação assim como eu tive e assim como o pessoal do clã que faz os seus estudos com a gente, as imersões, assiste às nossos encontros com o Exu Online estão tendo, pondo em prática com a tua própria mão, na tua própria casa, trazendo a força ancestral para dentro. Primeiro templo, teu corpo, que habita o teu espírito. Então, primeiro o teu corpo. Segundo templo, a tua casa, onde você repousa o teu corpo e o teu espírito. Então, são os dois templos mais fortes que tem. O Exu dentro de você, não na incorporação, dentro na energia, sendo cultuado dentro do seu templo sagrado, que é a tua casa. Ah, Israel, então eu não posso mais ir para a religião? Sim, pode. Religião, ela não quer dizer, Exu e Pombagira não é da religião, seu capa preta não é da religião. Eles vão na religião porque a gente escolhe ir. Lá não é o lugar deles, mas eles se manifestam lá. Só que existem dois tipos de religião. Aquela que vai fazer você ter conhecimento e vai fazer você prosperar, transmutar suas energias, e vai ter aquela que vai te prender e fazer você fechar seus caminhos pela ferramenta do medo. Então, meu negócio é, mesmo que você vá num terreiro, fechou a porta do terreiro, tua espiritualidade continua. Então, mesmo que você vá numa casa espiritual, nunca deixe a pessoa proibir você de cultuar o povo na tua casa também, tá? E agora, se você tem o mesmo problema que eu tive, não acha uma casa boa, tem uma decepção na religião em todas que passou, pega teu povo e trabalha com ele na tua casa. Então isso é um pouco da minha história com o seu capa preta.
É um Exu aí que só do que ele fez até hoje para mim já estava bom, mas ele continua fazendo, porque eu também continuo escutando o que ele tem a me trazer, assim como deixo minha gratidão a Maria Padilha do Cabaré, a seus 7 catacumbas, que é o meu Exu de fundo, a dona Tatá Mulambo, que é a minha pombagira de fundo, e aos outros guias que se manifestam aqui nesse templo. Salve a banda ancestral, gente, já que falamos do Capa Preta, sexta-feira agora, sexta-feira 13, portal maravilhoso, vamos estar ao vivo aqui no YouTube a partir da 1h da tarde, entre 1 e 1h30, com o ritual coletivo do seu Capa Preta, para trabalhar todas as áreas que foi falado aí. Então, quem tiver interesse, entre em contato com a secretaria, que está as informações aqui embaixo do vídeo. E você que quer fazer parte da egrégora do clã e cultuar teu guia, teu Exu, tua pombagira, sem precisar ter regras e dogmas, mas com respeito e trazendo a pura força ancestral para os seus caminhos, aprender a trazer o guia para dentro e aprender a levar você para as tuas respostas. O clã, nossa plataforma de estudo com mais de 2.000 pessoas que despertaram na força ancestral. Tudo está aqui na descrição. Um grande axé a você, gente. Obrigado por mais uma vez estar aqui ouvindo o que eu tenho a dizer e que os ancestrais de vocês abram todos os seus caminhos. Salve a banda, Laroê!